Glória a Deus. Hoje eu gostaria de compartilhar uma palavra que está aqui na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 14, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 14, a partir do verso 13. E eu coloquei aqui o meu óculos de leitura, porque eu vou ler um bocado, tá? Do verso 13 ao verso 23. E hoje a palavra tem título hoje: Gratidão pela liberdade. E é uma das coisas pelas quais eu mais sou grato a Deus, é a liberdade que Jesus Cristo me proporcionou. E ela ninguém me tira. Vamos lá? Romanos, capítulo 14, verso 13, diz assim, a partir do 13. Não nos julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, tomai o propósito de não pôr de tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Eu sei, estou persuadido, ou seja, eu entendi no Senhor Jesus, ou seja, Jesus me fez entender, a mente de Cristo me fez compreender, de que nenhuma coisa é de si mesmo impura, salvo para aquele que assim a considera. Então, Paulo está dizendo que ele passou a entender que as coisas só são impuras para quem considera impura. E aí ele continua. Para quem considera impura, para esse é impura. Verso 15. Se por causa de comida o teu irmão se entristece, já não andas segundo o amor fraternal. Ou seja, se você faz o outro entristecer por conta de comida, por conta de alguma comida que você está comendo, já não tem amor no teu coração. E se não tem amor, você não pode ser chamado filho de Deus. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Então aqui ele está dando um exemplo de comida, mas por causa de qualquer coisa. Ele está dizendo assim, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Ou seja, ele está dizendo que Jesus Cristo morreu por todo mundo. Então que não seja por causa de comida, que não seja por causa de roupa, que não seja por causa de música, que não seja por causa de dança. Não faça perecer aquele por quem Jesus Cristo morreu. Ele não morreu só por você e por mim. Ele morreu por todo mundo. Então quem sou eu para julgar? Ele começa esse texto dizendo: não nos julguemos mais uns aos outros. Sabe uma coisa que te coloca em liberdade? Eu dizer para você, a Bíblia falar para você que você não precisa ser juiz de ninguém. Tira a toga. Tira a vestimenta de juiz. Ser livre. Vai viver a tua vida. E deixa as pessoas viverem as delas. Verso 16. Não seja, pois, vituperado o vosso bem, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Então a gente está aqui para viver em paz e para edificar uns aos outros, e não para ficar apontando e julgando as pessoas. Porque não é possível que alguém que passe o tempo todo julgando a fala, julgando a roupa, julgando a música, julgando a comida, julgando a bebida dos outros, vive em paz. Porque nem quando a gente para, nem o ato de parar para tomar conta da própria vida garante paz, se você não tiver Jesus, se você não tiver Deus. Agora, passar os dias da sua vida julgando as pessoas, apontando o dedo para as pessoas, não é possível que essa pessoa viva em paz. Ela não tem o que fazer, ela não tem uma louça para lavar, ela não tem uma roupa para botar para bater, uma roupa para passar, que demora, dá trabalho e cansa. Mas não, ela quer ficar. Hoje em dia, então, está todo mundo enclausurado, pelo menos parte das pessoas, quer ficar lá na rede social falando mal da outra, falando mal do outro, apontando o erro do outro. Não tem. Essa pessoa é uma santa, não tem um erro. Não é possível que uma pessoa que aponte o erro dos outros o dia inteiro viva em paz. Mas Paulo está dizendo aqui
Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. E também, não é uma coisa ou outra. Ah, mas quando eu vou lá na minha rede social e aponto o erro e digo fulana fez isso, fulano fez aquilo, eu estou fazendo isso, logo depois eu edifico a igreja. Paulo está dizendo aqui, ó, Paulo cheio do Espírito Santo, direcionado e enviado pelo Espírito Santo para ser o apóstolo dos gentios e de todos nós. Seguimos as coisas da paz e também as da edificação. Então não vem dizer que você está em rede social falando mal de fulano ou de cicrano para edificar a igreja, porque você só está fomentando discussão. E isso não é levar paz. Verso 20. Não destruas a obra de Deus por causa de comida. Todas as coisas, na verdade, são limpas, mas é mal para o homem o comer com escândalo. Então, aquilo que você faz para escandalizar o outro, para o outro falar mal, para o outro acabar ficando escandalizado, meu Deus, porque aí isso é um problema. Então, para de ficar apontando o erro dos outros e avalia, se autoavalia. Sabe, eu gosto sempre de dizer, vai para frente de um espelho espiritual, assim, pede para o Espírito Santo falar. Fala, Deus, me mostra quem eu sou. Me mostra as atitudes que eu tenho tomado. Me mostra as palavras que eu tenho dito. Eu tenho escandalizado o teu reino. Eu tenho arrastado, né? Eu sempre brinco dizendo, fulano arrastou o nome de Jesus pela Medina. Igual teve uma novela aí que falava muito isso, eu achava engraçado. Então, eu tenho colocado o nome de Jesus em vergonha. Eu tenho envergonhado o grupo que eu digo que eu faço parte, que é do corpo de Cristo, que é a Igreja de Jesus Cristo. O que eu tenho feito? Eu tenho colocado o nome de Jesus em vergonha. Eu tenho crucificado Cristo de novo com as minhas atitudes, com as minhas palavras, com os meus pensamentos, com a maneira de tratar o outro. Quando eu encolho a minha mão ao invés de estender, então se preocupa com você, cada um no seu quadrado. Toma conta da tua vida e para de apontar o erro dos outros, porque certamente eu tenho muitos erros, então eu não tenho nem tempo para apontar o erro de ninguém, porque eu tenho o que fazer. Então procura o que fazer. Paulo está dizendo aqui, ó, que a gente tem que caminhar em paz e edificando uns aos outros. Não é ficar apontando o erro de ninguém. Eu fico às vezes eu começo, né, a ler o texto e eu vejo o tamanho do texto que sai falando mal de alguém. Eu fico pensando, e às vezes o texto é bom, bem escrito. Eu fico pensando, meu Deus, quanto tempo a pessoa levou para fazer isso aqui? Se bobear, ainda passou no corretor do Word antes de postar. Quanto tempo se gastou para falar mal do outro? E você analisa o texto, o grosso do texto. Se você for, o que você tirou dali? Caramba, aquele fulano lá é horrível mesmo. Você não foi edificado. Só que se criou um conceito ruim da pessoa, que a pessoa estava ali escrevendo, que está edificando igreja nada. Está perdendo tempo apontando o erro dos outros e julgando. Cadê a paz que você foi chamado para levar? Cadê a edificação? Para de inventar. Isso é sofisma. É mentira com cara de verdade. Querendo ser santo com texto, acusando as pessoas, falando mal das pessoas, e quando na verdade só quer falar mal, só quer fomentar, só quer trazer like. Ei, coisa chata. Não destruas a obra de Deus por causa de comida. Todas as coisas, na verdade, são limpas. Mas é mal para o homem o comer com escândalo. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com que teu irmão venha tropeçar, ou se ofender, ou se enfraquecer. Então o importante aqui, voltando a falar, Paulo está falando sim de comida, de uma coisa específica. Só que a gente pode trazer isso para a nossa realidade. Então a gente precisa se policiar sim. Mas eu sou assim, eu quero ser assim, eu gosto disso. Então se você não se preocupa com o outro, do corpo de Cristo você não faz parte, você acha que faz.
Então, a gente vive em comunidade. Hoje, a gente estava assistindo o culto do Jesus Cup e ele está, né, uma série de pregações falando de coexistir. A gente não existe só, a gente coexiste. A gente vive com o outro. Ninguém vive só. Ah, mas eu moro sozinha. Você mora sozinho, mas você depende minimamente do cara que vai entregar a comida para você, que vai pegar a tua roupa para levar para a lavanderia para lavar, que vem trazer as tuas compras. Não tem essa. De você não vive sozinho, a gente coexiste. Agora, se você diz que é corpo de Cristo e não se preocupa com se as tuas atitudes vão ferir o outro a ponto do outro querer desistir de continuar seguindo a Cristo, de continuar fazendo parte do corpo de Cristo, que corpo de Cristo é você? Você está se enganando a si mesmo. Mais uma vez eu indico, vá para frente de um espelho espiritual e peça para o Espírito Santo dizer quem você é, para que você seja realmente transformado, para que você deseje realmente ser transformado e parar de perder tempo em julgar outras pessoas e pedir para aproveite esse tempo em casa, se você está tendo esse tempo, para ser reestruturado, para ser transformado, para o teu coração de pedra ser transformado num coração de carne, e você ter mais gratidão a tudo que Deus fez por você, fez e faz por você. Verso 22. A fé que tens, tem-na para ti mesmo perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer. Porque o que faz não provém de fé. E tudo que não provém de fé é pecado. Então aí ele termina no seguinte. Aquilo que você acredita, a fé que você tem em Jesus, a partir de Jesus, a fé que tem sido construída na tua mente, com a mente de Cristo que tem sido enxertada em você, ela é para você. Aquilo que você entendeu como certo e errado é para você, porque aquilo que você ainda não entendeu como sendo errado, na hora certa vai entender, e se tiver que entender também, porque o Espírito Santo, ele nos ensina todas as coisas, ele é o nosso melhor professor, ele é o nosso mestre. Quando a gente tem o coração aberto, a mente aberta para a atuação do Espírito Santo, ele vem falando, e ele vai nos ensinando, ele vai nos corrigindo, substituindo conceitos, e isso é a caminhada. Então a fé que você tem é para você, para você. Você não tem que condenar ninguém por aquilo que o outro ainda não entendeu como você já entendeu. E você também não tem que aceitar condenação se você ainda não entendeu. Pede a Deus para te ensinar. Porque às vezes você pode estar errado mesmo. Às vezes a gente está errado. Eu tenho aprendido tanto com servos de Deus, com pessoas cheias do Espírito Santo. Às vezes numa conversa eu aprendo tanto. Eu sou tão transformado, eu sou tão aberto à transformação. Peço a Deus para sempre me quebrantar e me fazer de novo, me quebrar e fazer de novo, quantas vezes forem necessárias, porque eu quero aprender, eu quero crescer com o Espírito Santo, crescer em graça e conhecimento de Deus. Agora ele está dizendo aqui, então a fé que você tem é para você. Aquilo que você já entendeu é para você. E você compartilha, né? Querendo, né, ensinar. Glória a Deus, compartilhe mesmo. Diga para as pessoas, seja um testemunho. Outro dia eu aprendi, mais uma coisa que eu aprendi, nós não fomos chamados para dar testemunho, para ficar com um textinho pronto na boca. A gente foi chamado para ser testemunho vivo. Então seja um testemunho vivo daquilo que você tem aprendido para as pessoas que estão ao teu redor. Que no tempo delas, elas vão também ser imitadores de Cristo, assim como você é nos detalhes até. Aquilo que você entende como certo e errado, se for o tempo delas, elas vão aprender também como certo e errado. Mas a fé que você tem até agora é para você. Aí ele continua, então. A fé que tens, tenha para ti mesmo perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Então, se para mim alguma coisa é certa, eu sou feliz por isso. Porque eu entendi que tal coisa é certo, que eu posso fazer aquilo, que para mim é lícito. A mente de Cristo que está em mim até hoje, naquelas coisas, em determinadas coisas, para mim é certo. Então eu sou feliz, bem-aventurado é feliz. Agora, mas aquele que tem dúvidas é condenado a se comer, porque o que faz não provém de fé.
Então, se eu tenho ainda alguma dúvida a respeito de alguma coisa e mesmo assim eu faço, aí eu estou me colocando em condenação. Então, se você tem dúvida, a dúvida ela não provém de Deus. Para Deus é assim, ó, nossa palavra é sim e não. Pode ou não pode, é certo ou não é certo. Vai perguntar ao Espírito Santo. Vai, se você não está entendendo, vai jejuar. Vai se limpar, se abrir mão de você mesmo para poder ouvir do Espírito Santo se é certo ou se não é. Porque se você faz tendo dúvida se é ou se não é, aí ó, é condenado. Aqui ele está falando de comida, mais uma vez. Mas a gente traz isso para todas as coisas da nossa vida, para todos os âmbitos. Se a gente, às vezes a gente põe uma roupa, né, que a gente não sabe. Será que eu devo? Será que tá boa? Será que eu posso? Olha, na dúvida, eu prefiro não fazer. Eu prefiro abrir mão. Então a gente precisa entender que a mente de Cristo está em nós. Amém? Amém. Diga aí onde você estiver ouvindo essa palavra agora. A mente de Cristo está em mim. Então aquilo que você entendeu até hoje como sendo certo, como sendo errado, é para você. É o Espírito Santo trabalhando na tua vida. Para de julgar os outros por aquilo que você já entendeu no trabalho do Espírito Santo com você. A salvação é individual. A obra de Cristo, ela é individual. Nós coexistimos, edificando, andando em paz e edificando uns aos outros, como o texto fala. A gente coexiste, vai se ajudando nessa caminhada da salvação, da edificação, da transformação. Mas aquilo que a mente de Cristo, ela é individual, ela está aqui, ó, na minha cabeça. Então eu não posso condenar o outro por não ter entendido aquilo que eu já entendi. Eu posso compartilhar. Eu posso expor. E se for a hora dele entender, ele vai receber aquilo no Espírito, vai haver a metanoia, a transformação de mente, ele vai entender junto comigo. Se não for a hora, não vai ser, mas eu não vou julgá-lo. Porque o meu papel aqui é de andar em paz com todos e edificar a todos. Amém? E aí ele finaliza. Mas no verso 23, que é o último versículo do texto de hoje. Mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer. Porque o que faz não provém de fé. E tudo que não provém de fé é pecado. Na dúvida, não faça. Até você encontrar a resposta do sim ou do não. Na dúvida, não faça. Porque é pecado. Mas isso é individual. Não estamos aqui para fomentar ataques. E hoje em dia, falando mais claramente, 2020, ataques virtuais a quem quer que seja. Não estamos aqui para exercer função de juiz. Tira a toga. Tira a toga. Veste as vestiduras, o linho fino, o linho branco. Sabe? Vai preparando as vestes da noiva. Porque Jesus está voltando. E ele vai falar assim, opa, cheguei aqui, quantos juízes tem aqui na terra? Eu achei que tinha só um. Não é? Então, em nome de Jesus, eu volto aqui porque eu percebi na leitura que o centro dessa mensagem de hoje, gratidão pela liberdade. O título da mensagem é gratidão pela liberdade. Eu sou grato a Deus porque eu sou livre de julgamento. Eu tenho tanta coisa para fazer, graças a Deus, que eu sou livre da obrigação de ficar apontando meu dedo para os outros. Porque se eu tivesse ainda isso na minha agenda, eu não sei que horário eu ia colocar. Porque não tem hora na minha agenda. Então, eu sou grato pela liberdade de viver com Cristo e aprender com Ele todos os dias e não ter obrigação de apontar meu dedo para ninguém, de gastar meu tempo, de gastar meus dias apontando meu dedo para ninguém. E aí, voltando aqui ao texto, eu quero deixar esse versículo como centro disso tudo. Iniciando no 17,
Capítulo 14 de Romanos, verso 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. E aí verso 19, que é esse versículo que eu quero deixar como centro. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. O reino de Deus não é comida nem bebida, não é roupa, não é música, não é dança. Não é. O reino de Deus é a justiça que vem dele, porque eu não sou juiz, ele que é. Paz e alegria. Amém? Vamos, de uma vez por todas, entrar nesse reino. Entrar nesse reino. E para entrar, você precisa deixar a tua toga de juiz do lado de fora. No vestibular. É vestibulário? Enfim, um lugar que deixa a roupa antes de entrar numa festa. Enfim, deixa lá na salinha a tua toga. Porque depois que você entrar nesse reino de justiça, de paz e de alegria, se você tiver que sair dessa festa, você não vai querer pegar a tua toga de volta, porque é tão melhor você viver na liberdade com Cristo e entender que a tua coexistência com as pessoas, que viver em comunhão com as pessoas é muito mais simples quando você não tem a obrigação de ter um olhar de julgamento, de ter um olhar de análise para todo mundo. Nossa, por que isso não é santo? Nossa, olha o jeito que olhou, olha o jeito que falou, olha a roupa que está usando. Não. O meu papel é andar em paz com todos eles e edificar todos eles, vivendo como testemunha e não dando testemunho. As pessoas já estão cansadas de ficar ouvindo testemunho, porque depois vai parar nos noticiários do jornal. Deu tanto testemunho, e o último testemunho é nos noticiários dos jornais. Agora a gente precisa ser testemunho. Vamos ser testemunhas. E vamos abrir mão do papel de juízes. Amém? Que realmente você possa ser grato a Deus por essa liberdade